A Grande Operação Barbarossa, que visava invadir a União Soviética, acabou sendo um fracasso constrangedor para a Alemanha, mas não sem causar danos devastadores em ambos os lados. A guerra entre russos e alemães estava em seu auge, mas houve um momento em que o Japão poderia ter entrado no conflito. Se o Japão tivesse decidido lutar contra a União Soviética, teria invadido a Sibéria, obrigando os russos a se dividirem entre japoneses e alemães, enfrentando uma guerra em dois frontes. No entanto, o resultado da situação e por que o Japão optou por não atacar a União Soviética continua sendo questões intrigantes. À medida que o início da Segunda Guerra Mundial se aproximava, os líderes militares do Japão estavam divididos quanto ao que fazer com seu império. Uma parte apoiada pela Marinha defendia uma expansão para o sul em direção ao Sudeste Asiático. Já o exército preferia focar na expansão para o norte, rumo à Sibéria, para enfraquecer e conquistar a União Soviética. Essa segunda opção ganhava força, especialmente porque o Japão imperial via a União Soviética como um alvo fácil, ainda em processo de industrialização e consolidação do poder. No entanto, sob o governo de Joseph Stalin, a Rússia estava se tornando cada vez mais poderosa, o que acabava tornando arriscado o seu plano. Como uma outra alternativa, as potências ocidentais que controlavam partes do Sudeste Asiático podiam parecer mais fracas e vulneráveis na época, tornando-as alvos potenciais para o Japão. Esse dilema de quem atacar primeiro se tornou cada vez mais desafiador. No entanto, a resposta poderia ter sido mais clara em 1939. Durante os anos 1930, Japão e União Soviética se encontravam perigosamente próximos devido às suas políticas de expansão simultâneas, o que resultou em escaramuças na fronteira a partir de 1932. Embora a guerra nunca tinha sido oficialmente declarada, as tensões aumentavam consideravelmente. Entre os anos de 1932 e 1934, rolaram centenas de disputas de fronteira, reportado por ambas as potências que queriam se expandir, geralmente por mal-entendidos ou tentativas de espionagem de qualquer lado. Com o satélite soviético da Mongólia colado na Manchúria, que era controlada pelo Japão, e com as relações diplomáticas cada vez piorando rápido, achar uma trégua nas bordas parecia impossível. Esses eventos deixaram claro para os japoneses os desafios que iriam encarar ao enfrentar os russos. Em 1985, uma sequência de ataques de mongóis e russos na fronteira da Manchúria pegaram as tropas locais e japonesas desprevenidas, deixando-as abaladas, porém firmes, conseguindo manter sua posição durante o ano todo. Ficou evidente para o Japão que os soviéticos eram mesmo adversários de peso. No ano seguinte, a briga piorou, como visto no incidente da Primavera, onde os dois lados usaram veículos blindados e aviões militares. O Japão parecia estar ganhando terreno contra os soviéticos, resistindo melhor do que no ano anterior. Até meados de 1937, várias tentativas russas de cruzar a fronteira para o território japonês e ocupar a ilha de Kanchazu foram encontradas com resistências dos japoneses, resultando na completa derrota dos invasores e na retirada deles da ilha. Um mês depois, o Japão invadiu a China, piorando ainda mais as coisas com a União Soviética, levando eles a alertarem os americanos sobre possíveis ataques alemães e japoneses. De maneira irônica, justo quando o Japão parecia pronto para pensar em atacar a União Soviética, as coisas aconteceram de um jeito diferente. O verão seguinte começou bem para o Japão, com uma invasão no território soviético justificada pela confusão em torno das ilhas de demarcação previamente combinadas. Apesar de muitas baixas em ambos os lados, os japoneses sofreram menos danos e acabaram buscando um cessar-fogo, aceito pelos russos até meados de agosto. Possivelmente confiantes demais após sua recente vitória, os japoneses foram surpreendidos quando decidiram partir para o ataque no verão de 1939. Enquanto algum dano foi causado, as primeiras tentativas feitas em julho do mesmo ano foram em geral um fracasso.
Inicialmente, os soviéticos também tiveram dificuldades em suas contraofensivas, mas isso mudou no final das suas batalhas, conhecida como Krakengol, onde os japoneses foram aniquilados. Após uma última resistência devastadora, as negociações de paz foram concluídas, levando o Japão a perceber que era tarde demais para explorar a União Soviética enfraquecida. Em termos de indústria, número e poder militar, os soviéticos haviam ultrapassado o Japão, tornando qualquer invasão à Sibéria parecer completamente tola. A assinatura de um pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha durante a fase final dos conflitos de Krakengol complicou ainda mais a perspectiva estratégica do Japão. A Alemanha, aliada formal do Japão, agora exercia uma considerável influência sobre a decisão do Japão em relação ao ataque à Rússia. Com a Alemanha presa em um acordo de paz, o Japão se viu isolado. Além disso, tendo sido recentemente derrotado pelas forças soviéticas fora da Sibéria, novas invasões pareciam destinadas ao fracasso. Em 13 de abril de 1941, Japão e Rússia oficialmente assinaram um pacto de neutralidade, solidificando a realidade que as aspirações do Japão para uma maior expansão na Sibéria havia chegado ao fim. Com a assinatura do Pacto de Neutralidade, a facção da Marinha saiu vitoriosa na discussão sobre o próximo passo para o Japão, mudando completamente o foco da nação para atacar o Ocidente, tanto no Sudeste Asiático quanto além. Quando os alemães lançaram a Operação Barbarossa, alguns meses depois, pode até ter havido rumores em Tóquio sobre mudar de ideia e se juntar a seu aliado. Porém, parece que não houve uma consideração séria para isso, pois o Japão já estava planejando o conflito contra o Ocidente, já sabendo que suas chances de enfraquecer os Estados Unidos eram maiores do que contra a União Soviética. Uma incursão na Rússia teria permitido que os soviéticos retalhassem por terra e ar, enquanto um ataque aos Estados Unidos poderia ser feito por ar e mar, o que o Japão via como uma vantagem. A lembrança de Krakengol ainda estava fresca, fornecendo mais uma razão para o Japão manter o acordo de não agressão em vez de arriscar mais baixas e danos se juntando aos alemães em um ataque à União Soviética. Além disso, a guerra em curso com a China estava consumindo muitos recursos e mão de obra, tornando impossível para o Japão atacar os soviéticos ao mesmo tempo que enfrentava os chineses e também tentava invadir ilhas ricas em recursos no Sudeste Asiático. Tóquio estava muito dividida sobre a questão de invadir a Sibéria, com a facção da Marinha talvez prevalecendo por conta própria. Mesmo quando a Alemanha quebrou o pacto com a União Soviética através da Operação Barbarossa, o Japão decidiu manter sua posição de não agressão devido a muitas razões que favoreciam a expansão para o sul. Embora o sucesso poderia ter sido alcançável se a facção se expandisse para o norte e tivesse prevalecido, isso seria muito improvável. No fim das contas, o Japão tomou a decisão que considerou mais segura e lógica na época, priorizando seus interesses estratégicos e minimizando os riscos potenciais. E bom, entusiastas, esse foi o nosso vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado. Se eu mereci, conta aí também com a sua inscrição e comentem aí quais são os próximos temas e tópicos que vocês querem que eu traga aqui no canal. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.